tornar quem você realmente é não é um processo fácil. Não é bonito, não é poético, não é gostoso. Na verdade, dói e dói pra cacete. Dói porque exige matar uma pessoa que você achou que era. Talvez durante a sua vida inteira. Exige às vezes que você decepcione as expectativas de muitas pessoas que você ama. No vídeo de hoje eu quero te contar 3 histórias da minha vida. Apenas 3 histórias. São momentos em que eu tive que decidir, são momentos em que eu tive que escolher entre sentir essa dor ou viver a vida de outra pessoa. E a ideia para esse vídeo veio quando eu estava revisitando um dos discursos mais famosos da história, que é o discurso do Steve Jobs na formatura de Stanford. Se você nunca assistiu esse discurso, o link vai estar aqui embaixo para você assistir agora, se você quiser pausar o vídeo, ou depois, quando acabar. Te sugiro assistir depois que você vai entender melhor. Eu vou usar referências desse discurso durante o vídeo todo, porque foi daí que partiu a ideia e eu acredito que eu vou conseguir traduzir o que ele quis dizer naquele discurso para minha história de vida e que eu tenho certeza que vai. E que eu acredito que também vai poder te ajudar a conseguir encaixar isso na tua vida e enxergar melhor quem você realmente é, ou talvez tomar coragem de assumir essa nova identidade que talvez você já saiba que existe, só não teve coragem ainda de fazer. Diferente da história, diferente do discurso do Steve Jobs, a história que tu vai conhecer hoje não é de um bilionário americano, é de um garoto do interior de Rondônia, no norte do Brasil, que teve que passar por alguns momentos de decisão da vida para se tornar quem ele realmente é hoje. E esse vídeo não é um guia de sucesso, não é um checklist em que você vai preencher tudo isso daqui e a sua vida vai mudar, você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida e pronto, dinheiro na conta, família, casamento, família feliz, tudo. Não, não é. Mas com certeza esse vídeo pode te ajudar a entender melhor quem você é de verdade nesse mundo maluco que a gente vive. A primeira história que faz referência ao que o Jobs fala no discurso dele é sobre ligar os pontos. É a parte mais importante desse discurso dele e a parte que mais impacta as pessoas que escutam. Eu sou arquiteto de formação e antes de ser arquiteto, eu passei 4 anos no ensino médio. Eu fiz ensino médio técnico no Instituto Federal e levei 9 anos, então, basicamente, porque eu fiz edificações. Eu levei basicamente 9 anos para me formar arquiteto, para trabalhar com obra, construindo coisas. E hoje eu absolutamente tenho o diploma guardado e não faço nada disso. 9 anos da minha vida. Mas não foram só esses 9 anos. Antes disso, eu também já sentia que era isso que eu queria para minha vida. Desde pequeno tem rabiscos em cadernos que eu faço plantas de casa, gostava de fazer a planta da minha própria casa. E tinha um pouco essa habilidade, até por isso entrei em edificações. Eu acreditava que era isso que eu queria pra minha vida. Construir casas, colocar as coisas no mundo, fisicamente. Mas durante, principalmente o tempo da faculdade, até do ensino médio um pouco, tinha um outro interesse, que também veio me acompanhando. Uma pessoa curiosa e depois descobri um pouco o porquê disso. Que é o interesse por computadores, computação, softwares, edição de vídeo, manipulação de imagens, tudo que tu possa imaginar de fuçar em computador, eu sempre gostei muito. Sempre fui um cara fuçador, eu abro meu próprio computador, eu mexo nas coisas, não sou um profissional nisso, mas sempre tive curiosidade de aprender essas coisas. Sempre achei que ficar pra trás a questão da computação, mesmo eu tendo tido computador e internet em casa muito tarde. Eu fui ter computador em 2012 com internet, mas tendo computador muito tarde, eu sempre fui muito curioso pra essas coisas. Não que eu tenha ficado excelente em nenhuma dessas coisas, até porque naquela época parecia uma perda de tempo, sabe? Mas eu nunca consegui abandonar no meio de tantas idas e vindas essa curiosidade, essa paixão por esse tipo de coisa. Principalmente edição de vídeos, que eu percebo que há mais tempo tá. Hoje eu posso dizer que sou arquiteto, mas eu não construo nada físico. Eu construo a casa de outras pessoas na internet. Eu trabalho como estrategista, copywriter, todos os outros nomes que as pessoas me chamam, desde 2020, 2021. Basicamente eu trabalho com marketing na internet, produção de conteúdo com os clientes e hoje pra mim também, assim. Se lá na faculdade eu olhasse pra frente tentando adivinhar, cara, o que edição de vídeo tem a ver com ser arquiteto? Nada, provavelmente. Talvez você vai editar um vídeo ou outro pra mostrar para um cliente, mas não tem muito a ver. Mas hoje, olhando pra trás, tudo se conecta. E é esse o grande ponto desse momento do discurso do Steve Jobs. A faculdade me ensinou muita coisa que eu uso no meu trabalho, por exemplo. Até mesmo o computador que eu comprei
no começo da faculdade, para poder mexer com software de arquitetura, um computador gamer. A maioria das pessoas que trabalham com arquitetura tem um computador gamer para poder fazer isso. Ele está sendo usado hoje, tanto para editar esse vídeo, para gravar, para usar. E eu uso o meu trabalho todo santo dia, o mesmo computador, lá atrás. É engraçado pensar nisso. E outra curiosidade que eu sempre tive foi sobre produzir coisas para a internet. A primeira coisa que eu fiz para a internet, acho que foi lá em 2014, talvez, 13, 14, eu tinha um site para falar sobre futebol americano, eu já tive podcast para falar sobre futebol americano, eu já tive podcast que falava sobre Fórmula 1, eu já fui colunista num site de futebol americano, eu já produzi conteúdo de vários formatos, nunca de forma consistente, era sempre uma coisa meio amadora, mas sempre essa pulguinha atrás da orelha sobre conteúdo, criar, fazer vídeos pra internet sempre teve comigo. E se eu não tivesse seguido essa curiosidade aleatória naquela época, talvez hoje eu não estivesse conversando contigo aqui nessa câmera. Talvez hoje eu não fizesse, eu não ganhasse a minha vida criando para outras pessoas e para mim mesmo na internet. E a lição que o Jobs dá nesse momento é que você não consegue ligar os pontos olhando para o futuro. Você só consegue ligar olhando para o passado. Então talvez aquela habilidade, aquela curiosidade, aquilo que você quer aprender hoje, mas que você acha que não faz nenhum sentido porque você quer ser engenheiro, talvez ela realmente não faça sentido hoje. Mas daqui 10, 15 anos, daqui 5 anos, talvez daqui menos tempo, ela vai fazer sentido pra você. Porque olhar pra trás, você consegue identificar e conectar os pontos. Olhando pra frente, você não consegue. Você não tem essa visão. Então, não desperdice, não abandone essas paixões que você tem, porque você acha que elas não servem de nada. Mantenha com você, mesmo que em segundo plano. Porque eu posso te dizer, elas podem valer muito lá no futuro. E a segunda história, assim como do Jobs, é sobre amor em perda, sobre fazer escolhas difíceis na sua vida. Como eu já disse aqui nesse vídeo, eu passei a vida inteira sonhando em ser arquiteto. Mas no finzinho da faculdade, eu me descobri trabalhando como copy, fazendo coisas pra internet. E eu fiquei numa encruzilhada. Tive que tomar uma decisão e seguir um caminho só, naquele momento. E foi muito mais difícil do que parece, por um motivo. De um lado, eu tinha conseguido, estava há poucos meses trabalhando num estágio, num escritório que basicamente todo mundo queria trabalhar. Era o escritório de uma professora que era muito boa, o escritório era muito renomado na cidade, todo mundo queria fazer um estágio lá. E eu consegui essa oportunidade. Eu estava trabalhando, fazendo esse estágio. E era o lugar onde eu sempre quis aprender, porque eu acreditava que eles faziam coisas diferentes e trabalhavam do jeito deles. Que era algo muito meu, né? Criar as coisas do meu jeito. Até que eu consegui a minha primeira vaga de copy. E eu tentei levar junto por um mês ali. E chegou um momento que eu percebi que não ia dar mais. Que eu ia ter que escolher um ou outro. O caminho seguro, o caminho que todo mundo me recomendaria, era seguir no estágio. Mas o que eu realmente queria era enfiar a cabeça naquela oportunidade de copy e trabalhar com internet. A tal da internet que ninguém sabia muito bem o que eu fazia. Muita gente, talvez minha mãe nem saiba bem o que eu faço hoje ainda. Muita gente da minha família me pergunta o que eu faço. Mas era isso. Eu tive que escolher. Eu tive que escolher e eu escolhi apostar tudo em copy. E foi tão difícil essa decisão que eu não contei pra minha mãe. Cara, eu lembro que eu ia trabalhar. A minha esposa tinha um escritório, ela tinha alugado um escritório. E eu ia com ela todo santo dia lá pro escritório trabalhar, né? Porque o meu trabalho era online. É até hoje, né? Trabalhava de casa. E eu levei um tempinho pra contar pra minha mãe que tinha saído do estágio. Ela começou a meio que perceber e aí uma vez ela perguntou e aí eu falei. E ela perguntou por quê e eu expliquei os motivos. Ela nunca me desincentivou, mas ela achou estranho. Achou estranho esse negócio de internet e é engraçado que algumas pessoas achavam que seria uma fase, algo pra levantar dinheiro durante a faculdade, que depois do diploma, depois de me formar, eu iria seguir outro caminho. Não foi o que aconteceu. Algumas pessoas que eu respeito muito da minha família perguntavam, pô, você vai jogar o diploma fora, você não vai seguir, não vai fazer nada de arquiteto? E às vezes eu conversava, às vezes eu falava, mas a verdade é que eu tava feliz fazendo o que eu fazia. E eu não me via voltando a trabalhar com arquitetura. Para ser mais poético, eu senti o peso de matar o arquiteto que eu achei que seria durante toda a minha vida. Mas eu percebi que gostar do que eu fazia e ter o tesão que eu tinha de trabalhar com a internet era muito mais importante. Muito mais importante para mim. Porque foi durante a faculdade que eu aprendi o que eu realmente gostava. Que eu entendi o que eu realmente gostava. E eu realmente gostava de criar. Eu gosto de criar coisas. Eu gostava de ver as minhas ideias,
as coisas que eu pensava se materializarem, mesmo que fosse numa maquete, num 3D digital que a gente fazia e tudo mais. Eu gostava de criar, de colocar as coisas no mundo. Mas eu não gostava de todo o resto de ser arquiteto. Quando eu fiz estágio, eu não gostava das burocracias, de plantas, de fazer as coisas técnicas, as coisas chatas. Não, eu gostava de criar. Tem alguns arquitetos que basicamente fazem a parte de criação, toda a parte de pensar, e a outra parte ele delega para outras pessoas. Mas, cara, tu tem que ser muito bom para chegar nesse ponto. E as pessoas pagarem por isso. Mas a verdade é que trabalhando com a internet eu descobri que eu sou criador. Que eu gosto de criar coisas, de transformar as minhas ideias em realidade. E eu entendi que desde sempre, ser arquiteto, pra mim, a ideia de ser arquiteto era: eu vou desenhar isso aqui vai virar a realidade de uma casa. Se fosse tão fácil assim, né? Mas era isso, entre o criar e a realidade tinha um tempo muito grande. Hoje na internet eu consigo entre pensar e transformar na realidade um tempo muito menor. E o que eu quero te dizer com isso é que às vezes se tornar você mesmo, descobrir quem você é, significa abandonar o caminho certo e seguro que alguém ou você mesmo traçou a sua vida toda pra você. Isso tem um custo muito grande. Durante muito tempo eu me senti uma fraude, porque eu não tenho formação em marketing. Tudo que eu aprendi ou foi com livros, ou cursos livres, ou com pessoas, treinamentos, ou na prática. Eu não tenho formação, então até pouco tempo atrás eu me sentia uma fraude. Principalmente no começo eu me senti muito. Cara, como que você pode falar de marketing? Você não é formado em marketing, seu merda. Mas esse é o preço que eu tive que pagar pra conseguir chegar onde que eu tô hoje. Com a satisfação que eu tenho hoje. De trabalhar com algo que eu realmente tenho muita tesão de fazer. E esse é o preço que você precisa pagar se você quiser realmente se tornar você mesmo. Assumir essa identidade. E aí que a gente chega no terceiro ponto. A terceira história é sobre morte. Ou melhor, sobre vida. Na verdade, sobre viver a vida. Sobre escolher viver a vida. Em 2022, a minha esposa passou num concurso público. A gente já morava juntos. Desde o finalzinho de 2021, ela passou num concurso público. E a gente já sabia que tem que se mudar de cidade. Porque a nossa cidade é uma cidade muito concorrida lá no estado. Que a gente morava em Rondônia, né? A gente morava no interior de Rondônia. E a gente já sabia que a nossa cidade era muito concorrida. Então, muito provavelmente a gente não ia ficar lá. A chance era muito pequena. Mesmo essa cidade sendo pequena, né? Sendo uma cidade média ali, era a maior cidade que eu morei na minha vida, 100 mil habitantes, pra você ter uma ideia. E a ideia de ir pra capital assustava muito a gente, por vários motivos. A gente cresceu a vida vendo a capital como um lugar muito sujo, muito perigoso, horrível. A gente tinha muito medo de pular pra uma cidade de 100 para 500 mil habitantes. Muito medo mesmo, a gente tinha uma impressão muito ruim da capital do estado. E então aquele medo fez com que a gente tivesse feito um planejamento, né? Em ordem, era basicamente, funcionava assim, tinha uma lista de cidades e iam escolhendo de acordo com as vagas. Quanto menor a cidade, logicamente, tem menos vagas. Mas aí você ia escolhendo e, pô, quando chegar na sua vez, não vai ter todas, mas as pessoas já escolheram. Então, nosso plano era escolher uma cidade pequena, uma cidade bem pequena, pra poder ficar calmo, tranquilo, né? Por causa desse medo de ir pra capital que a gente tinha. Isso quase aconteceu. No dia que era pra minha esposa escolher, né, a gente tava conversando pelo WhatsApp e, sei lá, faltando 5 minutos pra chegar nela, tipo, tinha poucas pessoas na frente dela. Ela mandou uma mensagem falando pra mim: eu acho que a gente tá cometendo um erro de escolher essa cidade pequena. A gente tinha algumas cidades em mente, todas pequenas. Eu acho que eu vou escolher a capital. E eu vi uma certeza tão grande nela falar isso que a gente escolheu. Quando chegou na vez dela, ela falou que ia pra capital. A gente arrumou as coisas e foi embora. Foi coisa realmente de 5 minutos. Parece que Deus falou com ela próximo da decisão. Falou: cara, vocês estão fazendo cara. Deus não fala assim, mas parece que foi algo, sabe, que tocou ela e falou: putz, eu acho que vocês vão tomar uma decisão errada. E bom, a gente mudou a escolha, foi pra capital e vivemos 3 anos, quase 3 anos muito felizes lá. A gente mudou completamente a percepção que a gente tinha da cidade. A gente mudou a percepção das pessoas, da segurança, de tudo. A gente gostou realmente muito. Tanto que se a gente tivesse ficado lá pelo estado, íamos continuar morando na capital. E aí eu disse, se a gente tivesse continuado, porque a gente não continuou. O nosso contrato de aluguel estava vencendo, a gente tinha uma decisão para tomar. Eu trabalho de home office, ela já tá de home office. E era uma decisão, a gente continua aqui, muda de apartamento, faz o quê? E a gente decidiu tomar a decisão mais louca possível, que foi
vender tudo que a gente tinha e atravessar o Brasil de carro, com 2 gatos no banco de trás, e vim morar em Curitiba, que é uma cidade que a gente gosta muito. E já tinha vindo e tinha vontade de voltar. E dessa vez a gente fez basicamente tudo às escondidas, né? A gente só contou pra nossa família quando tudo tava certo. Quando o apartamento tava alugado, já tava tudo certo, as datas, ela já tinha pegou férias pra poder a gente fazer a mudança, tudo tava certo. A gente só contou pra família quando tudo tava certo. Pra que nada desse errado, pra que a gente só precisasse avisar que, estamos indo embora. E hoje, não só com essa mudança, mas com tudo que eu venho vivendo, eu percebo que eu consigo ser muito mais eu mesmo. Que eu consigo assumir essa identidade que durante muito tempo ficou escondida atrás de uma máscara. E não é uma máscara que você coloca porque você quer enganar os outros, é uma máscara que muitas vezes você se coloca por medo mesmo. Hoje eu sou eu mesmo, hoje eu sou Luiz Felipe Cesário do Nascimento, a pessoa que eu acredito que eu quero continuar sendo na minha vida. Que, logicamente, você fala, eu não preciso agradar os outros. Você tenta agradar algumas pessoas, eu tenho que agradar minha esposa. Mas eu consigo ser eu mesmo. Eu consegui conquistar na minha vida a mulher da minha vida, mesmo tendo um completamente duvidoso e não sendo tão bom de feição assim, não sou o Rodrigo Hilbert. Ser eu mesmo também fez com que eu esteja até hoje no primeiro trabalho que eu tive na internet. Até hoje. A grande diferença é que hoje eu sou chefe, né, um dos chefes, comando uma galera lá pra tentar fazer a coisa toda dar certo, mas ainda continuo no mesmo. Por quê? Porque, com os problemas, as partes ruins e as consequências que tem de ser você mesmo, os seus defeitos, também vêm as qualidades e as partes boas e o que as outras pessoas enxergam. Mesmo mantendo uma personalidade meio boba, meio ridículo de ser, um cara meio do jeitão que eu sou até hoje. Então esse vídeo é pra te dizer que se tornar você mesmo vai doer, cara. Se você se tornar você mesmo vai doer, não é fácil. E eu não tô falando isso de uma pessoa que vai se tornar um artista, de uma pessoa que vai fazer algo absurdo na vida. Muitas vezes a pessoa que vai viver uma vida comum, sendo ela ou não sendo ela. Mas por trás de uma máscara, muitas vezes. Se tornar você mesmo, se tornar quem você realmente é, vai custar deixar essa identidade antiga pra trás. Deixar quem você não é, essa pessoa que você não quer ser mais. Essa pessoa que você não quer mais ser pra trás. Eu não sei do que você vai ter que abrir mão. Não sei qual é o personagem que você vai ter que deixar pra trás. Eu tive que deixar o arquiteto. Você pode ser outra coisa completamente diferente. Sendo muito melhor, sendo um cara completamente formado, já tendo sucesso profissional ou não. Tanto na fase que eu tava aqui naquela época. Mas o preço de não ser você mesmo é muito mais alto. É viver talvez a vida inteira a vida de outra pessoa. Viver a vida inteira uma vida que não é sua. Será que é isso que tu quer? Será que é isso que vai te fazer feliz de verdade? Se esse vídeo fez sentido pra você, cara, abre seu coração aqui nos comentários, deixa o like. E envia pra alguém que tu acha que precisa ouvir isso também. Se não fez, se tu acha que eu só falei merda, deixa o dislike. Tá liberado pra me xingar aqui embaixo também. Fui.